objetivo da aula é desenvolver o tema estática patrimonial do balanço. E inicialmente conceituamos então o termo patrimônio, definido como conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa. A representação do patrimônio é feita através da demonstração contábil financeira mais importante que existe, que é o balanço patrimonial. Do ponto de vista das normas internacionais de contabilidade, há uma recomendação de chamar essa demonstração de demonstração da posição patrimonial e financeira. Ela funciona como se fosse um instantâneo da empresa, como se a empresa ficasse num instante de tempo momentaneamente imóvel. Então, quando nós temos o balanço patrimonial em duas colunas referentes a duas datas, eu posso comparar a data atual com a data anterior e a data anterior com a data atual, fazendo um exercício do antes e do depois com o uso desta fotografia do patrimônio. Ela serve para diversas análises, indagações, levantamento de indagações e avaliações da empresa. Bens, direitos e obrigações, então, são os componentes do patrimônio, e patrimônio líquido, ou PL, é a diferença entre os bens e direitos, ou os ativos, e as obrigações, ou os passivos. Ativos são definidos como aqueles recursos que a empresa possui, dos quais se espera que gerem benefícios econômicos futuros na forma de lucro e caixa. Passivos são as obrigações contraídas junto a terceiros, que devem ser pagas em algum momento, que devem ser cumpridas em algum momento por parte da empresa. Essa sim seria uma definição genérica de passivo. Chegamos então à chamada equação fundamental do patrimônio, segundo a qual o patrimônio líquido ou riqueza líquida é a diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, entre os bens e direitos e as obrigações, o que é o mesmo que encarar o ativo como sendo igual ao total do passivo mais o total do patrimônio líquido. As fontes do patrimônio líquido são basicamente o capital inicial, que a empresa constitui, que foi com o qual a empresa foi constituída pelos seus proprietários, e os lucros apurados e não retirados ao longo do tempo. Sobre ativo e passivo, nós temos uma divisão entre circulante e não circulante. Ativo circulante é definido como todo aquele ativo que a empresa espera revender, realizar, consumir ou utilizar até o final do ano seguinte ao ano considerado como referência. Passivo circulante é aquele passivo que deve ser pago pela empresa até o final do ano seguinte. Como exemplo de ativo circulante, nós temos então caixa, nós temos estoques, contas a receber e todo qualquer outro ativo que se enquadre nesse conceito. Como exemplo de passivo circulante, nós temos então aqueles passivos que dizem respeito, por exemplo, às obrigações com o empregado, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos que vencem ou cujas parcelas vencem até o final do ano seguinte, são passivos circulantes. O ativo não circulante diz respeito àqueles bens mais duradouros que a empresa adquiriu para uso, não para revenda. Terrenos, prédios, máquinas, equipamentos, são bens de uso cujo prazo de maturação ultrapassa o final do ano seguinte. O passivo não circulante, por seu turno, diz respeito ao conjunto de obrigações que a empresa deve então quitar posteriormente ao final do ano seguinte. Por que o final do ano seguinte é a fronteira? Porque se leva em consideração que o final do ano seguinte, a um ano de referência, é o fim do ciclo operacional da empresa. Uma regra de bolso que se costuma utilizar nesta segmentação. O patrimônio líquido, então, é constituído por capital social, o capital com o qual a empresa é aberta pelos seus proprietários, as reservas de lucros, lucros acumulados
apurados até aquele momento, até um momento dado, menos os lucros distribuídos ou dividendos pagos. Pode ter também reservas de capital. A reserva de capital é um exemplo muito interessante sobre a reserva de capital. É o que a empresa obtém como ágio na venda de ações, quando uma empresa de capital aberto coloca ações no mercado e acaba vendendo por um preço mais alto do que esperavam, do que foi fixado, enfim. Ajustes de avaliação patrimonial refere-se àqueles ajustes de avaliação que a empresa realiza para, por exemplo, ativos financeiros, que não se enquadram nem como destinados à negociação, nem como mantidos até vencimento. Então, ela ajusta o valor desses ativos separadamente do resultado. Sobre o termo capital, nós podemos então chamar de capital nominal o mesmo que capital social, quer dizer, aquele capital com o qual a empresa foi constituída e eventualmente também aumentos ou reduções de capital que foram feitos ao longo do tempo se enquadram nesta situação do capital social ou nominal. Capital próprio designa o mesmo que patrimônio líquido, quer dizer, o capital próprio da empresa e que pertence aos seus proprietários. Capital de terceiros, né? Aí vem uma distinção importante, porque capital de terceiros não é o mesmo que passivo. Capital de terceiros é um tipo de passivo que se chama de passivo oneroso ou dívida. É uma obrigação sobre a qual a empresa paga encargos financeiros ou juros. Então esta é uma distinção importante entre o passivo que não é oneroso e o passivo que é oneroso, ou dívida ou capital de terceiros. Cada evento econômico afeta o conjunto de ativos e passivos da empresa, como veremos na exemplificação em seguida. Essa exemplificação mostra uma empresa que começa com 100 de capital, integralizado 80 em mercadorias e 20 em dinheiro. Então a empresa recebe 100 de capital e investe, aplica totalmente em ativos circulantes, caixa e estoques. Começa, portanto, com 100 de ativos totalmente representados por ativos circulantes, não tem passivos, totalmente financiada por patrimônio líquido ou capital próprio. Em seguida, ela compra um terreno a prazo por 50, o terreno vai ser, então, motivo de aumento no ativo não circulante e aumento no passivo. Colocamos no passivo circulante apenas por uma questão de demonstração. Então, essa compra de terreno a prazo implica em aumentar o valor do ativo não circulante e aumentar o valor do passivo. É, portanto, um aumento de ativo seguido de um aumento de passivo, em que o ativo total sobe para 150. Logo em seguida, ela paga 10 dessa obrigação referente ao terreno. A obrigação, ao ser paga nesse valor de 10, implica em redução do caixa em 10 e redução do passivo referente ao terreno também em 10. O resultado é que o total do ativo cai para 140, uma redução igual ao pagamento dessa obrigação. Depois ela compra mercadorias a prazo por 5. Ela novamente efetua uma compra de mercadorias a prazo por 5. Ela vai ter então um aumento aí de 5 nos estoques, no ativo circulante. E como ela não pagou por esse estoque ainda, aumenta também o passivo circulante no valor de 5. Então, essa nova compra de mercadorias a prazo por 5 implica em ela aumentar o ativo circulante e, ao mesmo tempo, aumentar o passivo circulante. Em resumo, nós podemos então listar aqui um quadro com todas as operações que a empresa realizou, né, e a posição de ativos, passivos e PL após cada uma delas. Eu quero chamar a atenção para que o ativo total varia
frequentemente, na maior parte em todas as transações, no caso aqui, o valor do total do ativo oscilou, variou, saiu de 100, foi para 150, desceu para 140 e agora teve uma leve aumento para 145. O total do patrimônio líquido permaneceu constante em 100. Por quê? Porque a empresa não realizou nem receitas nem despesas até esse momento. Então essa é basicamente a razão de não ter havido nenhuma variação no patrimônio líquido, o fato de a empresa não ter apurado o resultado ou lucro. Coloco aqui um exemplo da construtora Tenda, com destaque para as duas colunas referentes às setas em amarelo, com a posição dos ativos, passivos e patrimônio líquido da construtora Tenda. Note que ela tem aqui caixa equivalente de caixa, ela tem recebíveis de clientes, são as contas a receber de clientes, ela tem imóveis a comercializar, que seria uma espécie de estoques de imóveis, né? Outras contas a receber, depois nos ativos não circulantes ela tem ali alguns outros pontos. Esses recebíveis de clientes, por exemplo, são contas a receber de clientes cujo prazo de vencimento ultrapassa o final do ano seguinte. Por exemplo, esses 218,5 aqui de dezembro de 2019 é o que ela tem de recebível de cliente, e que ela vai começar a receber só depois de janeiro de 2020, depois de dezembro de 2020. Portanto, a partir de janeiro de 2021. Aqui também tem intangível, imobilizado, investimentos, chegamos no ativo total. No passivo, ela tem aqui, começa já com a dívida circulante, empréstimos e financiamentos, debêntures, depois vem as outras obrigações, fornecedores, impostos. Passivo não circulante também, ela começa apresentando duas contas referente a dívidas e as outras obrigações supostamente não onerosas. E, finalmente, o patrimônio líquido, que a empresa possuía nessa data aqui. Tem uma lista de exercícios número 2. Faça a lista de exercícios número 2. Qualquer dúvida, faça contato, por gentileza. E a bibliografia para estudo, consulta e leitura, capítulo 2 do livro da equipe de professores da USP, Contabilidade Introdutória, capítulo 2 e 4 do Marion e Eudícimos, curso de Contabilidade para Não Contadores, e capítulo 2 de Marion, Contabilidade Básica. Bons estudos, boa sorte e até a próxima.